Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Luana Santos Graziotto, sou estudante de agronomia na Universidade Federal do Paraná e hoje eu trago para vocês esse vídeo referente ao tema controle da evaporação na agricultura. Nessa apresentação vou passar por temas como o que é evaporação, fatores que intensificam, efeitos da evaporação na agricultura, técnicas de controle e aplicação prática. A água é um dos recursos mais importantes para a agricultura. Sem ela, as plantas não crescem, a produtividade cai e a lavoura fica vulnerável a estresses ambientais. Nos últimos anos, a escassez hídrica tem se intensificado principalmente em regiões mais secas ou em períodos de estiagem prolongada. Nesse contexto, controlar as perdas de água se torna essencial, e uma das maiores causas dessa perda é a evaporação. E o que é evaporação? A evaporação é um processo natural em que a água passa do estado líquido para o gasoso. No campo, isso acontece diretamente no solo, nas superfícies como água parada e até nas folhas das plantas. É um fenômeno constante que pode parecer inofensivo, mas que representa uma perda significativa de água, especialmente em climas quentes e secos. Quando a água evapora do solo, por exemplo, ela deixa de estar disponível para as raízes das plantas e isso obriga o produtor a irrigar mais vezes. Os fatores que intensificam a evaporação, os principais são radiação solar intensa, que quanto maior a incidência de sol, mais energia existe para transformar a água em vapor. Em regiões com dias muito ensolarados, as perdas por evaporação são maiores, especialmente nas horas mais quentes do dia. A baixa umidade relativa do ar. Quando o ar está seco, ele tem maior capacidade de absorver vapor de água. Ou seja, quanto mais seco o ambiente, mais intensa será a evaporação. A temperatura do ar elevada, que o calor aumenta a agitação das moléculas de água, acelerando sua transformação em vapor. Isso significa que em dias quentes, a água aplicada no solo pode evaporar rapidamente, antes mesmo de ser aproveitada pelas plantas. E a velocidade do vento, que o vento varre o vapor que se forma na superfície, mantendo o processo de evaporação ativo. Quanto mais vento, mais rápida é essa renovação de ar, favorecendo perdas contínuas. E todos esses fatores juntos podem fazer com que a água aplicada no solo dure muito pouco tempo, o que compromete a eficiência da irrigação e o desenvolvimento das culturas. As consequências da evaporação em excesso são bem relevantes para o produtor. Temos a menor disponibilidade de água no solo, que a planta sente isso diretamente, apresentando sinais de estresse hídrico, como murcha, queda de folhas ou redução no crescimento. A maior frequência e volume de irrigação, para compensar as perdas de água, é preciso irrigar mais vezes, o que eleva o consumo de água e energia. A redução da eficiência no uso da água, que é, mesmo com irrigação, uma parte significativa da água se perde antes de beneficiar a planta. E o aumento nos custos para o produtor. Mais irrigação significa mais tempo, mais energia, mais manutenção e mais desgaste dos sistemas de irrigação. E claro, isso pesa no bolso do produtor. A boa notícia é que existem várias técnicas acessíveis e eficazes para reduzir essas perdas por evaporação, como a cobertura do solo com mulching ou palhada, que consiste em cobrir o solo com materiais como palha, restos de cultura ou plástico agrícola. Essa cobertura atua como uma proteção física, bloqueando a radiação solar direta e reduzindo a ação do vento na superfície do solo. Com isso, a água permanece por mais tempo no solo. Sistema de irrigação eficiente, como o gotejamento. Esse sistema aplica água diretamente na base das plantas, reduzindo a exposição da água à superfície e evitando a evaporação desnecessária.
Além disso, o gotejamento permite um controle mais preciso do volume aplicado. O manejo adequado do solo, que solos ricos em matéria orgânica têm maior capacidade de retenção de água. E técnicas como adubação orgânica, compostagem e não revolvimento excessivo do solo ajudam a melhorar essa estrutura. Também tem o uso de quebra-ventos, que é plantar cercas vivas, fileiras de árvores ou arbustos ao redor da área cultivada, ajudando a reduzir a velocidade do vento, e com menos vento sobre o solo, a taxa de evaporação cai. E temos o cultivo de plantas de cobertura, que além de proteger o solo entre uma safra e outra, essas plantas mantêm a estrutura do solo, reduzem a radiação direta e aumentam a infiltração da água quando chove ou se irriga. E adotar essas práticas não exigem grandes investimentos e pode trazer resultados expressivos a curto e médio prazo. E para ilustrar na prática o impacto do controle da evaporação na agricultura, eu trago um experimento realizado e acompanhado na Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna, São Paulo, que possui o clima subtropical úmido. E nesse estudo foram testados diferentes coberturas vegetais, como palha de milho e capim, sobre um latossolo vermelho e amarelo, tanto em sistema agroflorestal quanto em pleno sol. E o objetivo foi avaliar como essas coberturas influenciam a retenção de umidade e a temperatura do solo. Aqui na imagem, vemos o delineamento experimental com as parcelas com e sem cobertura e a disposição das hortaliças. Nesse gráfico, mostra os teores de umidade do solo ao longo do tempo, comparando com os tratamentos com e sem cobertura. No lado esquerdo, temos os resultados em sistema agroflorestal e à direita, em cultivo a pleno sol. A linha azul representa o solo com cobertura, que claramente manteve maiores níveis de umidade em comparação com o solo descoberto. A cobertura aumentou em até 40% a retenção de água, o que é extremamente benéfico, pois reduz a necessidade de irrigação e mantém as condições mais estáveis para o crescimento das plantas. Na prática, isso representa economia com água e energia, além de maior segurança produtiva para o agricultor. Além de reter mais água no solo, a cobertura também teve um impacto direto na produtividade. Essa tabela apresenta a produção de salsa em diferentes condições. Sob pleno sol, a massa fresca das plantas praticamente dobrou com o uso da cobertura vegetal, passando de 6 para quase 13 gramas por planta. Isso mostra que a cobertura não só conserva recursos, mas também aumenta o rendimento das culturas. E para o produtor, isso significa colher mais gastando menos, o que torna a técnica altamente viável e recomendada. Podemos concluir que controlar a evaporação é uma das estratégias mais importantes para melhorar o aproveitamento da água na agricultura. E com técnicas relativamente simples, o produtor consegue manter mais águas disponíveis no solo, reduzir custos e preservar esse recurso tão valioso. É uma questão de eficiência, sustentabilidade e responsabilidade com o meio ambiente. Aqui temos as referências. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor o tema. Se você gosta de conteúdos ligados à engenharia agrícola, continue acompanhando o canal Plataforma Moretti e muito obrigada pela atenção.